Eu estou começando hoje uma série, né, que eu acho importantíssima a gente discutir, que é falando sobre as mulheres no século XXI, né? E eu vou chamar aqui Anne, como eu disse a vocês, né, mulher nordestina e cadeirante, né? Porque eu e muitos outros deficientes, por exemplo, né, por fato de ser, eu já disse isso em outras lives aqui, o fato de ser homem, né, literalmente me favorece em algumas coisas, isso é indiscutível, né? Então, no meio dessa turbulência, a gente vai bater um papo bem descontraído, bem tranquilo, né? Com Anne. Anne, bem-vinda. Você já está ao vivo, pode ligar aí seu microfone. Espero que você esteja escutando aí. Olá, Olá, minha irmã. Boa noite. noite. Primeiro eu queria que você falasse de você, né? Quem é Anne, né? O que Anne faz, o que Anne estuda, para poder as pessoas conhecerem você e, consequentemente, a gente começar o papo. Ok. Se você me perguntasse isso há um ano atrás, eu estaria com muita dúvida em poder lhe responder quem eu sou, o que eu quero da minha vida, como eu quero e tudo mais. E foi uma batalha muito grande, porque tem que ter aceitação no processo, Uhum. tem que ter aquela cumplicidade de mim com o meu futuro, do meu presente com o meu futuro. E eu posso dizer a você que hoje eu sou a Anne, uma pessoa normal, e que eu sou acima da minha deficiência e que eu tenho muitos sonhos pela frente, tenho muita coisa, não sei o certo do que vai ser de mim no futuro, mas eu espero realizar todos os meus sonhos. Hoje eu faço faculdade de Direito, estou aí estudando, batalhando, entre alguns projetos sociais, assim como dança, que eu participo muito, e outras coisas. E eu estou querendo passar a mensagem para várias pessoas que eu pretendo futuramente. Estou ainda Arretado. estudando. Arretado, né? Primeiramente, o estudo é importante. Anne, vamos começar de uma maneira bastante descontraída, né? Antes de mais nada, eu queria que você refletisse, né? Basicamente, que fizesse as pessoas refletirem, né? A questão da locomoção, né? Do ponto de vista de você como uma pessoa que, né, tem que se locomover dentro de uma cadeira de rodas, né? A gente sabe que não é fácil e não é um problema só de gravatar, né? É um problema maior, né? Assim. E em relação a isso, né? Quando você sai com a sua família e tal, você acha que as pessoas, assim, em relação a você, em relação a ter preconceito com você, você acha que deu uma diminuída? Como é que você vê hoje nessa questão, assim, hoje? Né? Se antes era mais preconceito e agora tem menos ou continua a mesma coisa? Eu pergunto isso a todo mundo que eu faço, bato esse papo assim, eu pergunto que é pra gente ter uma radiografia, né, para ver o que é que realmente está ocorrendo. Oh, não posso dizer que mudou totalmente, porque tem muita coisa que ainda continua o mesmo. Mas o fato das pessoas ainda olharem para mim de uma forma diferente. E às vezes tem gente que chega para mim com algumas perguntas que não tem cabimento, é uma coisa que não bate totalmente. Mas isso eu acho que é uma coisa cultural, uma coisa que está enraizada na vida da gente, que a gente aprende desde pequeno a grande, uma coisa cultural. E que eu tô tentando quebrar as barreiras aos pouquinhos, até porque é difícil você se locomover na cidade, mas não é por conta disso que eu tenho que viver a minha vida presa dentro da minha casa. Não é a minha limitação que pode limitar toda a minha vida, porque é apenas uma cadeira de rodas. Eu posso fazer o que eu quiser, ainda assim eu estou numa cadeira de rodas, entende? Ainda existe isso, ainda existe o olhar meio torto, mas de quando eu comecei, de quando eu tive na cadeira de roda, primeiramente para cá, foi bastante difícil. Hoje as pessoas creio que elas olham mais normais para mim, mais em mesmo patamar.
Interessante isso. Na universidade, você teve. Isso é uma curiosidade porque eu vou ser bem rápido. Lá atrás, né? Eu fui ainda na década de 90 no finalzinho, assim. E foi bem complicado porque não tinha lei de acessibilidade. Para mim foi bem complicado mesmo, assim. E hoje, assim, lá na faculdade, tem acessibilidade, tem acesso, não precisa falar o nome, tá certo? Só para que Certo. a gente perceba, assim, tem uma mobilidade legal lá ou ainda falta melhorar, assim? Sim, sim, tem uma mobilidade legal. Quando eu procurei as universidades, que todas eu fiz bastantes Uhum. pré-vestibulares para poder achar uma faculdade que eu me sentisse bem, a primeira coisa que eu olhei foi sobre acessibilidade. Então, na faculdade que hoje eu estou, eu posso dizer que é muito acessível, muito boa, que eu posso circular lá perfeitamente sozinha e não precisar de ajuda de ninguém. Isso é um ponto muito positivo. Eu acho isso importante, rapaz. Tô gostando pra caramba, viu? Pode ficar tranquilo aí que tá tudo legal aqui, né? E assim, eu acho importante isso do ponto de vista de você, né, se locomover, você enquanto pessoa, né? Não é porque você é cego ou você está numa cadeira de roda que você não pode, vamos dizer assim, determinadas coisas você tem que fazer sozinho, né? É uma luta muito grande, né? Eu vou mais profundo, né? Agora, em relação à questão do, vamos dizer assim, do machismo, tá certo? A visão, por exemplo, machista, que é indiscutível, que principalmente a gente aqui no Nordeste, né, que tem uma característica lá do Senhor de Engenho e tal, que isso a pessoa aprende lá no quinto ano, né? Todo mundo basicamente aprende isso. Mas eu quero saber de você, né? Ao seu redor, por exemplo, essa questão do machismo, né, do homem, né, que está retornando, como eu fiz lá no introito, né, está retornando ao Brasil de uma maneira muito sutil, né, mas está retornando, né, e isso um pouco me assusta. Você, né, como mulher, tal, como é que você percebe isso, né? Você acha que essa questão do machismo, ele está se consolidando, está muito, as mulheres têm abertura. Como é que você percebe isso? Eu percebo que ainda tem muita coisa para mudar, que ainda não está 100%. Não posso dizer o geral, porque eu conheci Uhum. vários homens hoje em dia que, assim, exemplos de homens hoje em dia que Perfeito. eles deixaram esse pensamento para trás, que querem, que eles veem que a mulher também tem possibilidade de estar iguais com eles. Mas existe muito preconceito machista. Quando eu Uhum. cheguei o primeiro dia na faculdade, muitos homens ficaram olhando para mim, tipo, Entendi. e foi. Não é uma sensação muito boa, principalmente porque assim, já é difícil um cadeirante, uma pessoa com deficiência no mundo de hoje. Uma mulher com deficiência é mais difícil ainda. É mais difícil de você ter portas abertas, é mais difícil de você querer conseguir realizar seus sonhos. Isso é muito mais difícil, porque a gente vê que o machismo então, é uma coisa impregnada na sociedade atual e até passada. E isso ainda é muito difícil. En- Muito difícil. Entendi, entendi. É, a pergunta que eu faço, que é uma pergunta semelhante a todo mundo, e é mais uma pesquisa mesmo, né, que eu estou reunindo, estou coletando informações. As redes sociais, né, como é que você acha que dentro das redes sociais existe as pessoas estão mais ignorantes, as pessoas estão mais, vamos dizer assim, tá sem limite, né? Basicamente isso que a gente vê basicamente qualquer coisinha que você posta. Eu mesmo vejo aqui se eu postar o Carla, que é minha esposa, né? Para quem não sabe. E assim, daqui a pouco entra alguém e já começa a fuzilar você, né? Querer detonar você, querer cancelar você. Como é que você, enquanto jovem, tudinho, como é que você percebe hoje essa questão da rede social? Ela é uma máquina perigosa? É essa pergunta que eu quero fazer. Ela é um instrumento perigoso hoje. Como é que você percebe isso aí?
Eu percebo que, assim, a internet a gente pode usar para o bem e para o mal. Uhum. Como eu já vi vários memes dizendo que o próprio veneno é o Twitter. Acho que você já ouviu falar sobre isso, já? Já, já. Lá é onde as pessoas realmente colocam suas opiniões, Uhum. sentem empatia, e é isso e aquilo, e cada um tem que ter sua verdade e ponto. Ninguém pode chegar e debater. E isso me dói um pouco, porque eu vejo que uma coisa que a gente poderia usar para muito bem, a gente às vezes usa para muito mal. Eu passei, desde quando teve um acidente até esse ano, para falar a verdade, eu passei um tempo meio assim, meio sem querer postar nada, sempre correndo, sempre tinha algumas coisas que eu deixava lá sem ter vergonha de nada. Mas eu ficava com medo das abordagens que iam me fazer quando chegasse e descobrisse que eu realmente não estava naquela situação, quer dizer. E eu acabei me retraindo um pouco de quem eu sou. Eu tive muita batalha ano passado de descobrir minha essência novamente. Isso me prejudicou muito. Então, eu não posso dizer que a internet é 100% boa, mas também não posso dizer que é 100% mal, porque do mesmo jeito que, que eu fiquei mal por aquilo acontecer, quando eu realmente tive coragem de dizer assim, eu vou postar isso, que eu postei, que eu abri minha visão e a visão ampla para as pessoas, que eu realmente quis começar a passar conhecimento para as pessoas, que eu ainda estou começando, ainda estou, como eu disse, estou estudando, eu percebi que nem todo mundo tá por mal, que muita gente chegou e me apoiou e disse assim, ó, é muito bom te ver aqui, é muito bom chegar e ver que você está crescendo, não só como uma pessoa com conhecimento, mas como uma pessoa em si. E como eu converso muito com a minha mãe, eu acho que a parte mais importante de tudo, quando a gente está no meio da internet, é a gente ser a gente, porque senão a gente acaba perdendo tudo que a gente criou, porque realmente, se você não souber jogar do lado certo, você vai pro lado errado, e isso acaba piorando a sua vida e a vida de outras pessoas, que estão todas interligadas. Rapaz, eu gostei muito, né? Pra vocês que estão vendo aí, essa que tá aparecendo é Lilian aqui. E eu tava conversando com Carla, tem Lilian e Karen, né? Que são basicamente minhas três joias, que estão lá dentro, lá do meu coraçãozão. E eu comecei esse projeto mais por conta delas, porque eu tô percebendo que o mundo ele tá tentando, lógico, não todos, né? Mas um grupo tá tentando retornar coisas que não deveriam estar mais como os preconceitos. E caindo nesse ponto, eu faço essa pergunta independentemente de, vamos dizer assim, de esquerda e direita, tá certo? Eu fiz essa pergunta há algum tempo atrás, acho que a professora Joelma fiz essa pergunta a ela. Aí eu vou retomar, porque eu acho que é um negócio extremamente importante também. Você acha que depois da eleição da extrema-direita, né, que chegou lá no poder, no caso, com o governo Bolsonaro, né, que é um governo extremo, né? Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, eu estou apenas colocando aqui. Você acha que mudou alguma coisa em relação aos preconceitos na tua visão ou continuou da mesma forma, seja ao vivo ou pela internet? Ou tu acha que antes era mais suave e depois foi ficando mais agressivo, né? Eu não sei se eu fui claro, assim, com você. Aí eu queria saber se, na tua opinião, se houve uma mudança, né, quando a extrema direita entrou com, né, o discurso que é um discurso semelhante ao de Trump e ao de muitos outros, né? Então, tu acha que teve mais uma acentuação do preconceito ou não? Assim, o que é que tu percebe sobre isso? Assim? Eu acho que sim, acho que teve aquela um impacto quando ele entrou, e acho que tem muita coisa ainda que não tá batendo nessa história. Eu prefiro me manter muito neutra nisso, Não, porque, perfeito, perfeito. Né? porque Diga, diga, diga. realmente eu não me sinto bem com a política atual, e também eu tenho opiniões muito concretas sobre o lado que eu sou. Então aí eu. Entendi, entendi. Mas acho que é muito agressivo, sim.
Até porque nas outras, né, entrevistas as pessoas ficaram, Paulo, não, mas a gente não vai esquerda e direita aqui não. É natural mesmo que a gente perceba que houve uma questão de, vamos dizer assim, de mais naturalidade. Você chegar e dizer, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, né? Tipo, eu não gosto de negro, eu não gosto de, né? Enfim, pobre, né? Ou seja, você expressar sua opinião. Isso é bom, isso é ruim, eu não vou discutir, né? Mas foi algo que isso me assusta, basicamente. Vamos para a questão futura, né? Eu queria que você, já que você decidiu fazer direito, né? A questão de Anne, né? Como é que ela se vê hoje, por exemplo, mercado de trabalho e mulher, né? Em si, assim. E a mulher, a gente sabe que tá meio complicado, né? Hoje, muita gente perdendo emprego. Mas você vê, por exemplo, dificuldades, né? A coisa melhorou, a coisa não melhorou. Como é que você percebe aí, já que você está ingressando, né, na universidade, essa relação, né, existente entre mercado de trabalho e a questão da mulher, né, dentro desse mercado de trabalho? Como é que você percebe aí? Sei que você está iniciando, mas acredito que você deva ter uma noção, né, uma análise sua sobre isso aí. Enfim, hoje eu trabalho já. Uhum. Trabalho na assistência social daqui da Prefeitura de Gravatá. É um pouco difícil no começo, mas eu creio que estejam abrindo bastante portas para as pessoas com deficiência nesse meio de mercado. Assim, eu tentei descobrir vários locais para trabalhar e eu achei algumas vagas em alguns locais. É claro que precisa de pesquisa. Ainda não é totalmente aquele negócio que podemos dizer, existe mesmo. Não é aquele negócio que a gente pode dizer, até porque está em lei, que todo lugar tem que ter pessoas com deficiências. E, assim, eu acho que ainda tem muito a melhorar, acho que ainda falta muita coisa para ser mudada, porque ainda assim existe a arrogância das pessoas. E isso é o que realmente impacta na vida de uma pessoa com deficiência, apenas a arrogância. Porque a partir da arrogância, eles criam a exclusão. E a exclusão é o que a gente se prende a ficar dentro do nosso próprio mundo e esquecer o mundo afora. E acho que até a própria dependência acaba criando. Adorei. Tô adorando conversar contigo, isso de boa mesmo. Gostei, porque... Eu tô um pouco nervosa. Não, tá massa, porque assim, quando as pessoas vêm, elas não falam, mas de fato, né, existe uma arrogância, né, pesada muito mesmo, grande. né, de você Tem achar... muita gente Diga. chega pra mim e diz assim, nossa, eu sinto muito que você tá numa cadeira de rodas. Quando você vai sair? E já chegou gente pra mim dizer que eu tava numa cadeira de rodas pra fazer propaganda de alguma coisa. E isso simplesmente foi arrogante, foi difícil, entende? Entendo. Isso acaba retraindo a pessoa, mas eu bati de frente, porque já basta a pessoa viver depender de algumas coisas, tem que começar a crescer. E a gente começa crescendo, quebrando essas culturas que são distorcidas. Entendi, né? Essas culturas eu acho que é o mais difícil, né? De você quebrar. Em relação ao vamos dizer assim, ao conhecimento, né, que as pessoas têm. Eu não sei se você vê assim. Tu percebe? Eu vou assim, papo de deficiente para deficiente. O tom de piedade, né? Eu não sei se para tu ainda existe algumas pessoas assim, aquele, para mim que eu não consigo ver, lógico, os rostos, tal, mas a voz às vezes ainda vem assim, né? Eu não sei se com você também é do tipo, poxa, né? Às vezes até a gente entende, né, isso, mas assim, esse tom mesmo de se apietar de você, né? De você de ter aquela piedade, né, sua. E é aí onde eu quero entrar, né? Como é que você vê aí futuramente a construção de uma cidadania assim para as pessoas deficientes, vai, né?
a construção dessa cidadania, de direitos, como é que você percebe isso? Estão sendo atropelados esses direitos? As pessoas não querem mais saber. Como é que você percebe isso aí? Essa Tem luta muita por direitos. coisa ainda que está sendo bastante difícil. E é muito ruim quando uma pessoa chega para você e fala com aquele dom de pena, aquela Uhum, coisinha, como se a gente não fosse capaz de fazer qualquer coisa na nossa vida, entende? uhum, Claro, tem limitações, mas todo mundo tem limitações. A da gente pode ser uma deficiência, mas não quer dizer que a gente tem que se limitar a viver uma coisa que criaram do padrão social de uma pessoa com deficiência, entende? uhum. Existe muita dificuldade, muita cultura pesada em cima disso. Existe muita gente que crê que pessoas com deficiência não podem sair na rua, não podem ir para uma festa, não podem fazer o que realmente quer da vida deles. Isso acaba prejudicando até a gente a ter caminhos bons, que acaba fechando muita coisa, excluindo. Isso é muito ruim e tem muita arrogância nesse meio, como eu já falei, porque tem muita arrogância, muita Não, arrogância. eu tô entendendo o que E você é a tá pior falando. parte. É a pior parte, é a arrogância. Eu tô adorando porque eu compactuo com isso. Eu acho que é uma das coisas que se eu pudesse tirar, eu tiraria também, né? A pessoa ser mais humilde do ponto de vista, cara, eu não sei de tudo, então vou aprender, né? Pelo menos Exatamente. conversar, né? Com esse Porque sentido. eu vi um dia desse no Instagram, tem uma menina que ela se chama Amanda, que ela falou que todo mundo tem tendência a se tornar uma pessoa com deficiência. Ah, então quer dizer que a qualquer momento eu vou sofrer um acidente? Não. Quando uma pessoa se tornar idosa, a pessoa vai ser uma pessoa com deficiência. Perfeito, Então perfeito. ela vai estar lá. Ah, estacionaram um carro na minha vaga de pessoa aqui, que eu sou um idoso e tal. Mas quando ela era mais jovem, que ela tinha voz para brigar por isso, ela não fez isso. E acaba prejudicando a gente e eles, que futuramente serão pessoas com deficiência, porque serão idosos. Entende? Entendo, eu tô adorando. Porque é isso mesmo que eu percebo. Peraí, você, né? Às vezes eu olho assim, beleza, eu não vejo muito bem, eu vejo, tenho o quê? 4% da visão, né? Então, assim, mas no futuro, né? Lógico, o olho, né? A locomoção, o corpo A, mesmo, né? Vai. principalmente a locomoção, que é a parte mais difícil. Concordo com você, concordo. Eu tenho minha bengalinha, ainda consigo livrar de uns buracos ali que a bengala ajuda, mas eu acho muito mais complicado mesmo, né? Bem mais. É, a questão sua enquanto jovem. Eu comecei semana passada, né? Entrevistando aqui e eu quero também entender isso. Eu queria, eu vou ser muito claro. A relação independente de, vou explicar aqui bem rapidinho, política partidária. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política, de você como você disse aí, ó, exigir direitos, né, tá aberto a determinadas situações. O jovem hoje em dia, você que é, né, jovem aí, como é que você vê essa situação, por exemplo, do jovem se pôr? Eu achei muito bonito, né? Eu tô pegando isso até como você disse, como uma fala sua, que você disse, ó, eu não frequentava muitas redes sociais porque eu tinha que me conhecer, papapá, mas depois eu meti a cara, publiquei, postei coisa. Essa relação do jovem e a política de você se pôr lá, de você não ser um papagaio, porque o que eu estou percebendo hoje, né, estou estudando, estou me debruçando muito sobre isso, é que as pessoas elas replicam, né? Por que fake news, por exemplo? Porque você replica sem nem ao menos pensar, né? Você vai replicando ali, tá, 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 Exato. tá. E essa questão tua, enquanto jovem, jovem e política, porque na minha adolescência era mais aguerrido, assim. Você tinha grêmio estudantil, né? Você tinha mais, a coisa era mais politizada, né? E hoje em dia, como é que você percebe isso? Você começando direito aí, tal, vendo toda essa arquitetura, né? Assim que está se formando. Como é que você percebe isso? Realmente o jovem, ó, político, não quero saber, não quero me pôr, só quero mostrar minha barriguinha sarada, né? Enfim. Eu vejo, assim, pessoas que eu convivo, de amigos, Uhum, colegas, pessoas que eu conheci, eu vejo muitos jovens
tomando partido de muitas coisas, e isso é muito, muito importante. O jovem é o futuro, o jovem é a evolução, e a gente tem que ter voz e gritar pelo que a gente acha, porque se a gente não fizer isso, a gente vai viver nos costumes antigos. E se a gente vive nos costumes antigos, a gente nunca vai evoluir. A gente vai viver como uma tartaruga não, Siri, andando para trás. Tô entendendo, de fato. Uma tartaruga, um Siri andando para trás. E é muito importante, muito, muito importante que as pessoas jovens hoje em dia tenham a voz, queiram gritar o que elas realmente acham. Às vezes não é tão bom, vamos combinar, porque às vezes tem opiniões que realmente machucam as pessoas, que a gente pode dizer que não são opiniões para a evolução, mas muitas outras vezes os jovens querem participar. E é isso que eu incentivo muitas vezes meus amigos, as pessoas mais perto, até meus primos mais novos, que é a participar dessas coisas, para eles crescerem, evoluir até como pessoas e para eles brigarem pelas vozes deles até, pelo que eles têm a dizer e pelos que eles têm de doutrina e quebrando tudo isso hoje em dia. Isso é muito importante. É uma frase, é como uma revolução. Eu creio que os jovens são a revolução. Eu tô adorando. Então, adorei, né? Aí, tá nascendo uma política aí, ó. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Gostei mesmo. Em relação à questão que você falou aí, que eu acho importante, e aí eu vou tocar num ponto tanto quanto acho que é delicado. E aí você se sinta muito à vontade, né? Até para as pessoas que estão vendo assim. Mulher, ela tem essa questão da vaidade, que é uma coisa natural, né? Isso aí é indiscutível, né? Homem também, não tô sendo preconceituoso, mas a mulher, historicamente falando, né? Desde dos índios lá que se pintavam, né? Os africanos também que vieram para cá, enfim, né? E essa questão do deficiente, da mulher principalmente, né? E dela se mostrar para as pessoas. Aí eu queria que você falasse isso, porque eu conheço. Até hoje à tarde estava conversando com muitas pessoas aqui de Gravatá que estão assistindo e depois, né, pegam lá no YouTube, enfim. E tem muita gente que ou é deficiente ou tem filho, né, e principalmente filha, né? E tem ainda receio, né? Não quer sair na rua ainda, por incrível que pareça, em pleno século XXI, mas eu não me espanto não, porque tem gente que acredita que a Terra não é redonda. Mas, enfim, ainda fica preso, né? Num caso, na sua bolinha ali na sua casa. Aí eu queria você, enquanto eu sei que não é fácil, né? Eu queria apenas para que as pessoas que estão, né, ouvindo a gente, vendo a gente, entendesse isso, né? Enquanto mulher deficiente, né, o que é que você teria para dizer a essas pessoas que ainda, principalmente os pais, ainda escondem os filhos, né? Não querem que ninguém saiba que ele tem uma síndrome, que ele tem alguma coisa e fica tentando esconder. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que faz isso. E aí? Eu acho que, primeiro de tudo, tem que haver aceitação da família, da própria pessoa com deficiência, porque, assim, a gente não pode viver a nossa vida inteira dependendo das outras pessoas. A gente tem que tomar a nossa vida, a gente tem que ser independente. Que bonito. Vai ser difícil no começo, as pessoas vão olhar torto, vão falar, vão criticar, às vezes vão fazer comentários muito desagradáveis, mas isso é uma coisa cultural, como eu disse antes, é uma coisa cultural que as pessoas já foram, desde antigamente, ensinadas a fazer isso. Mas isso não quer dizer que você tem que viver toda a sua vida trancafiada em casa. É difícil? É uma coisa chata? Mas a liberdade de você poder sair na rua, de você fazer as suas coisas, de você dizer assim, hoje eu vou para uma festa, vou com meus amigos, vou chegar lá, vou dançar bem muito. Isso é muito incrível. Porque, como eu disse no começo da live, você não é uma deficiência. Você é uma pessoa com deficiência, mas você, acima da deficiência, você é uma pessoa. E como pessoa, você tem direito de fazer qualquer coisa que você quiser.
Entende? Uhum. Entendo Isso é muito... e tô adorando isso, né? Vendo você. Foi uma, foi uma Diga. tecla que eu bati muito, porque foi muito difícil no começo chegar e olhar pra mim. Não vou dizer que foi fácil, foi muito Tô difícil. Eu entendendo. sair na rua, eu chegar e dizer assim, hoje eu vou pra uma festa. Nossa, minha mãe tinha que me arrancar de casa nos cabelos. Você pode perguntar a ela. Uhum. E uma das maiores batalhas que eu tive na minha vida foi voltar a dançar. Porque quem me conhece, quem já me viu em rede social, sabe que eu dancei em Natal Luz, o primeiro ano. E foi muito difícil ter aquele contato com as pessoas, de você chegar, de eu realmente chegar e mostrar assim, ó, eu sou cadeirante, tá vendo? Isso é uma coisa, isso, tô aqui. E as pessoas olham pra mim, pô, isso não é normal, ó. E muitas vezes fazer alguns comentários, mas isso é normal. Eu segui a minha vida. Eu tô numa cadeira de roda, mas não quer dizer que eu tô vegetativa em cima de uma cama, que eu posso fazer as outras coisas perfeitamente. Entende? Uhum. Isso é um pouco difícil no começo, mas depois você aprende a se cuidar, a se amar, a escolher você. E isso é um passo muito importante, como eu falei, a aceitação. A aceitação. Os pais, às vezes, prendem algumas pessoas, limitam aquelas pessoas, mas eles não pensam no futuro. Eles pensam no agora. E futuramente, quando esses pais se forem, porque é uma coisa da vida, todo mundo dia se vai. Como é que vai ficar aquela pessoa com deficiência? Como é que vai ficar aquele filho? Ele vai viver como? Entende? Uhum. É uma coisa que meus pais me falam muito. E é uma coisa que eu brigo muito, principalmente por minha independência, de eu conseguir fazer todas as coisas que eu quiser sozinha. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Que não é por conta de uma cadeira de rodas, não é por conta de uma visão baixa, não é por conta de um problema de audição, que elas têm que ficar o tempo todo limitadas. Porque isso não é limite. Realmente não é limite. É só um muro que você pode pular, ou então passar por cima. Eu mesmo passo por cima. Bota o tratorzinho atrás da cadeira, menino. Passou, já era. Meu Deus, como eu tô feliz, né? Eu vejo que isso pra mim, eu tava até dizendo a Carla, isso pra mim, assim, né? Todo sábado eu chamo pessoas e tal. E eu até convido pessoas a fazerem live, a chamar outras pessoas pra gente mostrar, né? Pessoas mesmo, né? Que de carne e osso, não aquelas fictícias que vivem aí nas redes sociais ou enfim, né, são pagos para isso, né, para se manterem lindos, bonitos, sarados, saradas e enfim, mas pessoas reais, né, como e eu fico feliz de perceber, né, Até que porque, diga, assim, o Brasil é um país com muita desigualdade social. Então, sim, vamos concordar. sim, Existe vários tipos de pessoas. A gente não pode querer um padrão, realmente padrão, e dizer esse padrão e ponto, num país que não é igual. Num país que é muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Muitas pessoas diferentes, muitos gostos diferentes. E isso é muito, muito chato, às vezes, esse padrão, entende? uhum, uhum. Muito chato. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu, particularmente, antes de Carla, eu sofria pra caramba, não vou mentir. Roupa pra mim é algo. Eu sou meio nerd, então aqui é meu escritóriozinho e tal. Aí tem aqui na frente bonequinhos tal, DC, Marvel, meus quadros, coleção de filme. E você, enquanto assim menina, né? Assim, escolher roupa e tal, assim, tu tem uma dificuldade ou não? Assim, para provador, por exemplo, tu percebe que existe algumas lojas que tem provadores acessível. Como é que se dá esse processo assim? Essa parte é horrível. Quase nunca eu consigo provar uma roupa numa loja. Tenho que levar para casa, se não couber, aí Uhum. tem toda aquela burocracia para trocar e tudinho. E é muito ruim isso, é muito, muito ruim, porque às vezes eu quero uma roupa, é uma coisa que eu vou me sentir bem, vou me sentir legal, Perfeito. e aí às vezes eu não posso provar porque simplesmente não é acessível para mim. Tem que Entendo. fazer de alma coração, levar para casa e se não der, a gente arruma outra solução ou então volta na loja e diz que quer trocar. Isso é horrível, minha gente. Nossa Senhora. Eu também passo muito por.
Dá uma dor de cabeça. E assim, às vezes as pessoas, não, mas você é cego, e fica naquela, né? Assim, e então eu só tinha uma paleta de cores, assim. Depois de Carla, mas eu também enfrento uma dificuldade que eu vejo até que não é culpa dos vendedores, né? Mas quem sabe, né? Futuramente a gente não faz uma grande mesa redonda virtual, né? Com alguns lojistas aí para viabilizar isso. Em relação, agora para a gente continuar aí no foco. Em relação à pandemia, né? Outra pergunta que ela segue uma linha, né? Para a gente poder traçar. Até agora tá meio complicado. Mas quero saber de você. Você acha que depois que a gente tomar a vacina, que se Deus quiser vai ser, né, do meio do ano que vem para lá, mas enfim, tu acha que vai mudar alguma coisa nas pessoas em relação ao ser humano, assim, ou não? Tu acha que vai voltar as mesmas coisas do mesmo jeito, ou tu acha que essa pandemia depois dela vai ter uma mudança, né? Qual é a tua perspectiva? Eu pergunto isso a todo mundo, assim, para perceber a visão que as pessoas têm mesmo, assim, entendeu? Paulo, eu acho que existe casos e casos. Pessoas que sofreram nessa pandemia, tanto com familiares quanto eles próprios, eles vão, assim, eles vão querer a mudança. Mas outras pessoas que não se importam com isso, que não estão se cuidando, que não pegaram, eu acho que não vai acontecer, não. Essa mudança tão assim, perspicaz, não tão rápida, não. Acho que vai demorar bastante. Infelizmente, as pessoas não visam que tem que se colocar no lugar de outras pessoas. Isso acaba complicando até a vida daqueles que pegaram, que sofreram, e que não sofreram e que podem passar para outras pessoas, né? Que podem passar. Entendi. Aí, só pra manter você bem informada, daqui, né, todas as pessoas que eu pergunto, elas vão nessa tua mesma linha, né, como se, Paulo, infelizmente, né, eu sou uma pessoa bem mais assim do tipo, tudo, pra mim, eu sempre penso no positivo, entendeu? Mas, de fato, uma questão que eu tava conversando com um amigo meu, na realidade uma amiga minha, que ela mora fora do Brasil, certo? Certo. E aí ela tava conversando comigo, tal, e ela me fez ela me fez uma pergunta interessante. Ela disse: "Paulo, aqui onde eu moro, né, tem tudo que você tá lutando aí que não tem no Brasil, tem cidadania, tem tudo. E aí eu vou passar a pergunta a você. Anne, né? Por exemplo, se lá num futuro não tão distante, quem sabe, sei lá, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Se fosse para tu escolher, assim, com toda essa questão que a gente vê aqui no Brasil, que a gente já comentou, tu sairia do Brasil, ia para outro local, ou tu ficaria aqui? O que é que você tem a dizer sobre isso? Semana passada, a entrevistada aqui, ela respondeu assim, respirou fundo, mas eu acho uma questão interessante. E aí? É O bem Brasil, complicado você e deixa complexa. ou vai? Como é que você percebe isso? Enquanto Nossa, jovem? Diga aí. eu tenho um sonho de viajar no mundo. De viajar pelo mundo, né? Viajar no Uhum, mundo, não. Viajar pelo mundo. E eu acho que eu intercalaria. É isso aí, intercalaria. Entre Brasil e outros países também. uhum, Eu amaria viajar por outros países para conhecer. Inclusive, eu tenho um amigo que ele me falou muito sobre a Colômbia, uhum, que é um dos países mais acessíveis do mundo, né? uhum, uhum. Eu fiquei, nossa, eu quero muito ir. Eu quero muito ir. E eu realmente penso em viajar por vários lugares. Mas enquanto a morar, eu acho que eu não sei ficar fixa, não. Isso é uma coisa que a minha mãe briga muito comigo, porque às vezes eu fico aqui, eu digo, mãe, eu não quero ficar aqui, não, eu quero ir para outro lugar. Aí depois eu não quero, eu quero ir para outro lugar, quero ir para outro lugar. Não decidi. Tá certo, né? Um É, lugar só não dá. Tem várias coisas para conhecer, porque eu vou ficar num lugar só. concordo. De fato, é um ponto de vista interessante. E vamos aterrizar agora, botar os pés aqui. A pergunta é: o Brasil
na tua opinião, é o país do futuro? O que é que precisa mudar para ele ser o país do futuro? E aí? Tem que muita coisa mudar, muita coisa mudar. Mas eu acho que você já ouviu aquele meme do brasileiro, que o brasileiro chegou em 2050. Tem umas coisas que eles fazem que realmente... Ui, parou aqui sem querer. Não, Tem esquenta umas não. coisas que o brasileiro faz que realmente nem a NASA consegue descobrir como é aquilo. Uhum. Eu acho que o brasileiro ele tem muita capacidade de evoluir. O brasileiro é um povo muito inteligente, muito inteligente. Concordo. Mas tem que ter o querer, né? Porque é aquele negócio. Se você não quiser, ninguém vai querer por você. Felizmente, essa é a realidade. Boa. Análise boa, né? Gostei. Então você é uma pessoa otimista para isso, né? A questão agora, para a gente ir se caminhando, que eu até prometi a Carla aqui, que é a minha assessora, que vai, né, para bater uma hora. Ela fica aqui do meu lado só. A questão básica do que eu pretendo, que é a série das mulheres do século XXI, né? E aí eu queria perguntar a você com muita clareza, assim, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, então é uma opinião sua do ponto de vista. Como é essa mulher do século XXI? Como é que você vê? Ela trabalha, ela quer ter filho, ela quer ter família, ela quer conhecer o mundo, ela quer... Como é essa mulher do século XXI? Né? Se você fosse dizer para mim assim, ó, Paulo, eu quero viajar, eu não pretendo ter isso. Eu converso com muitas amigas, né, que optaram por não ter família, por não ter filho, né? Outras não. E aí, como é que você percebe hoje o papel da mulher, a mulher do século XXI? Você está começando aí a sua carreira, né? E o que é que você vislumbra aí, né, para o futuro? Como é que você percebe hoje a mulher do século XXI aí? Eu vou dizer... Você já travou aqui, desculpa. É Eu assim vou dizer a mesmo. frase que eu acho que resume tudo isso. A mulher do século XXI tem direito e escolha a tudo que os homens têm e tem total poder sobre qualquer coisa que ela quiser. Para mim, isso resume a mulher do século XXI. Igualdade e escolha. Ponto. Caramba. Eu Igualdade e adoro. escolha. A mulher que se quiser escolher ter filho, pode ter filho. Se a mulher não quiser ter filho, se a mulher não quiser casar, se a mulher não quiser trabalhar, ela tem o direito de escolher o que ela quiser. Concordo. Essa é a mulher do século XXI para mim. Claro que tem muitas barreiras, né? Porque eu vou dizer uma coisa. O machismo é grande. Entendi. Mas é lutando que se faz a coisa dar certo. Eu tô assim, sempre eu fico, né, embasbacado, porque a tentativa de chamar as pessoas para que a gente possa bater o papo é basicamente isso, né, mostrar que, né, o Brasil não é só aquilo que a gente vê, né, na grande maioria nas redes sociais, né, nos canais maiores, assim, TVs, enfim. E para a gente, eu e Carla aqui, a gente recebeu algumas. A gente sempre, basicamente, está interligado com muita gente. É umas coisas que a gente faz na nossa vida aqui, fora do trabalho. Mas, para uma mãe, né? Vou ser bem tranquilo aí, que eu acho que ela deve estar. Elas, né? Porque foi mais de uma. Para uma mãe que acabou de ter filho e descobriu que o filho tem deficiência, o que é que você diria para ela, assim, né? Que tem muitas mães que, enfim, receberam notícias, assim, aí tem aquele impacto. Anne, enquanto deficiente, agora seja bem tranquila, bem sincera. O que é que ela diria para essa mãe que teve um filho, recebeu a notícia que o filho tem um tipo de deficiência lá? O que é que você diria? E essa é uma pergunta difícil. Não é? Tem muitas coisas. Eu deixo as mais difíceis pro final. Tô percebendo. Mas seja do fundo do coração mesmo. Eu diria a ela que
o filho dela vai dar muito amor a ela. Primeira coisa que eu diria, que ela lutasse pelo filho dela e que ela amasse, porque todas as pessoas merecem amor. Todas as pessoas merecem amor. Que se ela tivesse qualquer luta, eu estaria do lado dela. Que claro que vai ter, né? Mas eu estaria do lado dela, porque o mais importante é a união. A união é um ponto muito, muito importante. E que ela não desistisse tão fácil assim. Porque muitas mulheres, por ter filhos com deficiência, acabam desistindo dos seus filhos. Eu acho que o senhor já deu uma pesquisada nisso, já soube disso. Já. E que ela não desistisse, porque pessoas com deficiência também são pessoas e também dão muito amor e querem receber muito amor. É isso que eu diria. Mais ou menos isso. É que eu tenho muita coisa na cabeça e eu não sei, eu acho que eu teria uma conversa muito boa com ela, falando várias coisas e principalmente passando vários conhecimentos, porque quando eu comecei nessa vida de querer correr atrás, de saber muita coisa, eu não sabia de nada. Descobri que eu não sabia de nada. Entendi. Que a gente vai, depois que a gente vai sabendo algumas coisas, quando a gente começa a conviver com outras pessoas, que a gente vai aprendendo. Realmente, né? Que, olha, era uma luta. Eu chegava e dizia, pronto, eu sei disso, ó. Isso aqui dá certo. Aí alguma pessoa chegava e dizia, não, isso aí não vai dar certo, não. É isso, isso e isso. Aí eu, poxa, se eu tivesse pensado é por esse lado mesmo, né? Entendi. Perfeito. Porque não é fácil, eu acho que não é fácil para ninguém, né? E a gente ultimamente tem recebido, por mais que não que é muito, né? Muitas famílias, né? Tendo filhos com deficiência e eles ligam, entram em contato justamente para, né? E muita gente assiste também, né? Por outras, né? Canais que estão linkados aqui, né? Grupos que são muito grandes, aí eu não posso abrir muito porque estoura. Mas que ficam ligados e é uma pergunta que eles até me pediram para fazer. Paulo, quando você for entrevistar alguém ou bater o papo que você fala com alguém que seja deficiente, pergunta isso, né? Que para mim seria extremamente importante saber. E eu concordo com você, não é nada fácil, mas é algo que tudo isso que você falou mesmo, não é só com amor mesmo e enfrentar as broncas aí, que são muitas, né? Muito. A dica agora, né, pra gente se caminhando pro fim, adorei muito, assim, gostei pra caramba, né, pra gente bater esse papo, que é um bate-papo mesmo, descontraído, né, para que as pessoas mostrem o seu ponto de vista, né, o seu jeito de olhar. Deixa eu ver aqui pro meu amor. Querem mais 2 minutos. Ó, querem mais minutos. A minha produção. Olha! A minha produção aqui. A minha produção é danada aqui. Então, vamos lá. Essa dinâmica, né, de você, enquanto, vamos dizer assim, pessoa, né? E eu vou chegar lá bem tranquilo. Veja a minha pergunta. A questão de, vamos dizer assim, paquera. Eu vou dizer por mim, porque por mim era muito difícil. Porque eu sempre tirava foto de longe, né? Assim. E na época nem rede social tinha, mas era bem complicado. Hoje com as redes sociais, né? Porque você pode, deixa eu tentar esclarecer também, porque foi uma pergunta de duas pessoas, né? Duas meninas que têm 16 anos, né? E elas, né, passaram a pergunta para eu passar para você. Ok. Que você pode tirar a foto, né, sem mostrar a cadeira de roda, né? E basicamente você ir conversando com a pessoa. E aí, tu acha que já devia botar lá a foto assim, passou, tenho a cadeira, ou não? Devia não mostrar a cadeira com o passar do tempo, essa dinâmica de rede social e paquerinha. Como é que uma pessoa com deficiência, principalmente deficiência motora, quer que você, né, que está antenada nesse sentido, para dizer a elas duas, não vou dizer seus nomes, não se preocupe, mas o que é que você diria, assim, a elas, né, mostrar logo, porque elas dizem que quando
estão um papo lá, né, em uma determinada rede social que elas vão falar a determinados, né, não, ó, eu ia sair, mas não vou. Aí fica aquele papo, né, só porque descobriu que ela é cadeirante. E aí? Ok. Eu passei por isso, como eu já falei, eu não Uhum. tinha mostrado realmente quem eu sou na internet. E uma coisa que eu aprendi é que se uma pessoa gostar de você pelo que você realmente é, então pronto, isso aí vai pra frente. Pode ser que tu vai pra frente. Entendi. Mas não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é, porque no final você acaba se machucando Uhum. por uma coisa que pode-se dizer que não é tão bom, entendeu? Porque as Entendi. pessoas, Entendi. quando elas querem uma pessoa do seu lado, elas muitas vezes procuram aquela pessoa que está em determinado padrão. E a pessoa não ter vergonha de quem você é o primeiro passo para que você consiga achar realmente alguém que você goste e que a pessoa goste de você. Senão você vai viver numa mentira e você vai viver de uma rede social, porque aí é o que vai dar o seu namoro, ou sua paquera, ou qualquer coisa, vai dar aquilo ali, sua rede social. E um dia aquilo vai cair, aquela máscara vai cair. Não vai ser bom, nem para você, nem para a pessoa que está do outro lado da tela. Entendi. É difícil, né, Anne? Mesmo porque É as redes difícil. sociais, elas querem sempre. É como se fosse um espelho, né? Você tem que ser bonito, tem que estar lá, Tem que né? seguir aquele padrão, Uhum. senão você não é perfeita, você não é bem-vinda, podemos assim dizer. Você é cancelada, como dizem. Tô entendendo. E isso machuca um pouco. Mas quando você descobre quem você é, que você mostra realmente a pessoa que você é, as pessoas que são do bem vão se aproximar de você. As pessoas que realmente querem sua companhia vão se aproximar de você pelo que você é. E não porque, como podemos dizer, porque viu uma foto bonita, entendeu? Entendi. Entendi. Isso é bastante complicado, né? Hoje em dia. É, essa questão que você falou da imagem, eu vi que você se porta muito bem. Você diz as coisas, olha, eu penso assim e tal. Isso é, isso na realidade é empoderamento, né? Eu acho que você é uma pessoa bem empoderada, né? Que isso, lógico, que não se constrói de um dia para noite. Mas assim, tô, poxa, felicíssimo mesmo, né, por ver que e continue assim muito empoderada. Mas para aquela mulher que tá vendo você agora e não tem deficiência nenhuma, mas ela não é empoderada, ou seja, ela tem medo de dizer o que ela pensa, ela tem medo, né, de ir para o mundo. O que é que você diria a ela, né, assim, para ela enquanto mulher, os primeiros passos, assim. Acho que não tem uma receita formada, mas como você disse, que foi se conhecendo devagarzinho, né? Porque diferentemente você se porta muito bem, diz o que você pensa e muita gente que eu particularmente conheço, tal, as pessoas se retraem, né? Mostra outras coisas que na realidade não são. Nossa. E aí, o que é que você diria? Como é que essa mulher, ela pode se encontrar, assim? Ela pode, como você disse anteriormente, né? Ó, eu tive que me encontrar devagar, não é do dia pra noite, todo mundo sabe. Mas e aí? Eu fui devagar, fui pelas coisas que eu gosto, o Uhum. que me faz bem. Depois eu fui pelas minhas amizades, porque é muito importante a amizade. Você querendo ou não, é muito Concordo. importante. E depois eu fui me sondando ao redor, fui vendo o que eu queria ser, quem eu queria realmente ser, o que era mentira na minha vida e o que era verdade. E a partir daí eu fui construindo o que eu realmente sou, pegando a minha essência, que tá lá no fundo, sempre tá lá no fundo. Mas Entendi. você precisa puxar ela para fora, porque senão ela vai viver lá o tempo todo. Entendi. É devagarzinho que se constrói o grande. Eu tô adorando isso. Eu tô vibrando, cara. Assim, todo sábado assim eu vibro, mas hoje eu tô vibrando mesmo porque eu me vi muito em você, né? E continua, porque é difícil mesmo. Tem hora que você às vezes quer jogar a toalha, mas não, né? Você num momento você fraqueja, né? Vai ali e tal, mas depois tem que resistir, né? Tem que Se mesmo. se você vamos dizer assim,
Se você tivesse, sei lá, se fosse hoje, né, é uma pergunta até clichê, batido, mas se você tivesse o poder hoje, fosse a presidente, assim, né, em relação Então, a primeira coisa, assim, que você faria, né, ou as primeiras coisas que você acha que são cruciais, né, para as pessoas com deficiência, assim, em relação ao próprio, não é nem governo municipal, nem estadual, o Brasil como um todo, né? O que é que você pensa que são as primeiras coisas cruciais, assim, para educa um deficiente? educação. Pra Interessante. mim, isso é o ponto inicial de todo cidadão. Educação, tanto em casa quanto na escola. Eu chegaria mudando essas coisas aí. Quebraria também esse paradigma de que pessoas com deficiência não podem estudar, porque eu já ouvi muito isso. Uhum, eu também. Pessoas com deficiência têm que ir para a escola também. Chegaria logo quebrando essa barreira da educação. Não dizendo que a educação de hoje está ruim, porque eu conheço muitas professoras Não, que são entendo. mas eu chegaria mudando muitas coisas pela educação, porque é pela educação que se forma o cidadão, não é mesmo? Uhum. Chegaria logo aí, no ponto crucial. Pá, Adorei, cara. pá. Entendi, assim. E você, quando sofreu a sua, né, o seu acidente aí, né? Você fazia ensino médio, assim, ou tu tava em que, Minha, né, em que eu período escolar? tava no nono ano, ensino fundamental 2. Saí desse nono ano. Graças a Deus, já estava passada. Terceiro bimestre, Uhum, já estava passada. Quando eu voltei para casa, quando eu cheguei do hospital, fiz a prova e uhum. fui pro ensino médio. Consegui passar e fui. Mesmo meses no hospital, consegui. Graças a E Deus. aí, o ensino médio foi difícil, assim? Não precisa dizer onde estudou, mas só pra... Teve dificuldades, a escola teve que se adaptar, assim, foi punk ou não, assim? Como é que... Não vou dizer que foi fácil, porque foi difícil Uhum, conciliar a escola com a fisioterapia, tô entendendo. procedimentos médicos, consultas e tudo mais. Foi bem difícil. Mas a parte mais difícil da escola, porque era bastante acessível a Uhum. escola que eu estudava, foi quebrar os paradigmas das pessoas da minha sala. Eu tinha muitos Puxa. paradigmas difíceis, mas também teve muita gente que me acolheu, entende? Uhum. Sim, sim, Isso sim. foi o mais difícil. Fora isso, o resto foi bastante básico. Chegar a estudar, até perdi um ano do primeiro ano por conta de horários e tudo mais. Mas depois eu foquei, passei na faculdade agora e agora tô seguindo. Cara, ó, foi um prazerzaço conversar contigo, né? E assim, eu espero que você continue, né? E crie esse espaço aqui para isso mesmo, para que as pessoas venham e que você e outras pessoas, estou incentivando muito, crie também um espaço, né? Chame pessoas para conversar, porque eu acho que a gente só pode vencer, né? Coisas que estão acontecendo que não vale a pena citar aqui, só é olhar as redes sociais, pela educação mesmo, mostrando às pessoas que existem pessoas como você, né? Para mim eu não vou mentir, para mim foi tranquilo, né? Eu já nasci assim, né? E eu admiro pessoas como você, porque, ó, nono ano, né? Teve o acidente, mas tá aí, firme, forte, decidida, né? Como eu escrevi lá, uma mulher nordestina e cadeirante, né? Então, assim, brigadão mesmo pelo papo. Obrigada a você. Adorei muito aí. E tuas palavras finais aí, né? O tempo é seu. Eu só tenho duas palavras para dizer. Não, três, na verdade. Se cuidem, tenham empatia e bebam água. Adorei, cara. Hidratado, tem empatia para se colocar no lugar das pessoas e para ajudar a gente bastante lutas na sociedade e se cuidar por conta da pandemia. Tá certo. Anne, muito obrigado. Ó, se eu Obrigada já a você. admirava você, agora que eu tô admirando mais, tá certo?
que você é uma Obrigada. pessoa que não baixa a cabeça, e não baixa mesmo não para ninguém aí, né? Continue sendo essa força aí que você demonstrou a gente aqui, viu? Continue mesmo. Obrigada. Tá bem, minha filha. Eu também. Qualquer coisa que já sabe, né? Já. Vai vir mais coisa por aí. Eu entro em contato com você. Valeu, Eu, minha irmã. Tchau. Valeu mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.